A paz do Senhor, amém, glória a Deus. Vamos estar então lendo a palavra do Senhor. Que bom que acendeu a luz aqui, que eu não consigo enxergar com aquela outra luz. Hoje eu vou estar trazendo para nós, a palavra do Senhor, que mostra para a gente o poder de uma atitude de orar, jejuar e louvar. Tem poder tudo isso. Então eu vou trazer um texto que fala muito sobre isso, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. É um texto, assim, bem conhecido pela igreja, mas eu sei que Deus tem algo novo para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, porque Ele não reúne o povo dele em vão. Então, Ele tem algo para falar conosco nessa noite, amém? Como Ele já tem falado, 2 Crônicas 20 diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram até a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Deus, nós queremos te louvar por tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor vela para cumpri-la nas nossas vidas. E é vontade do Senhor que cada um de nós saiamos daqui diferentes. E é vontade do Senhor falar conosco. Por isso, Deus, eu me coloco nas tuas mãos. Eu me rendo a ti nessa noite, para que seja o Senhor e nada de mim, Pai. Em nome de Jesus e para a tua glória. Fala ao coração dos jovens. Fala ao meu coração, abra o céu nesse lugar. Senhor, faça como o Senhor fez com Josafá na noite de hoje. Em nome de Jesus, quebra todas as barreiras, tira todas as armas, tira tudo aquilo que possa ser impedimento para o agir do Teu Espírito Santo nesse lugar. Fica à vontade conosco e fala conosco em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu acho tão interessante a palavra do Senhor, que essa palavra fala da vitória de Josafá. E começa dizendo, eu acho interessante o começo dessa mensagem, olha, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Quando Josafá estava lá, reinando, de repente vem um para avisar para ele que uma grande multidão estava vindo contra ele. E essa pessoa que avisou ele só falou do problema. Vai vir uma grande multidão aí, Ou seja, não tem jeito mais não, acabou. Irmãos, na nossa vida não é diferente. Quantas vezes vem notícias ruins para nós? Quantas vezes vem um desavisado falar coisas para nós que não vai edificar a nossa vida? Quantas vezes o inimigo acha brecha em pessoas para falar coisas para outras pessoas que não vai edificar, que não vai ajudar em nada? Porque se trouxer o problema e a solução é bênção. Mas se está trazendo só o problema, então ora. Se você viu o problema, ora, clama, porque Deus pode mover no coração da pessoa que está passando o problema e dar vitória, ou pode remover aquele problema da sua vida. Então muitas vezes, aqueles que vêm nos avisar de algum problema, estão sendo usados pelo inimigo. Então nós precisamos vigiar, orar, para ver o que está saindo da nossa boca. Se nós estamos falando coisas que vai ajudar o irmão a crescer, que vai ajudar o irmão a lutar, ou se nós estamos falando coisa que está destruindo os irmãos. Então nós temos que vigiar nisso. Quando chegaram para Josafá e falaram isso, olha o que aconteceu. Então Josafá
teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá ficou com medo, mas ele não deixou o medo fazer ele se desesperar. Em momento algum, ele deixou o medo impedir ele de enxergar Deus, porque ele teve medo e pôs-se a buscar a Deus. E eu acho tão interessante que na mesma hora ele teve estratégia de colocar todo o povo para orar. E sabe por que veio isso sobre Josafá, irmãos? Às vezes falam assim, mas por que veio tudo isso sobre Josafá? No capítulo 18 de 2 Crônicas diz assim, ó: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Acabe era mau. Acabe era um homem que não agradava a Deus. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. O inimigo fazendo um banquete para um servo de Deus. E o servo de Deus aceitando o banquete do inimigo. Irmãos, quantas vezes nós estamos aceitando o bandeja do inimigo? Quantas vezes o mundo oferece uma bandeja para a gente, e a gente vai e pega aquela bandeja, e começa a se alimentar das coisas do mundo, das porcarias que tem no mundo, e vai contaminando, e aí vem brechas, vem coisas que vai destruir a nossa vida lá na frente. O diabo não é bobo, ele oferece um banquete, parece uma coisa muito boa, você olha e fala, nossa, está tão boa essa vida, mas saiba você que lá na frente, esse banquete é tirado, e aí vem as consequências desse banquete. E olha só, Josafá aceitou o banquete do inimigo. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Ele não só se contaminou, como colocou o povo todo como um só com o povo do inimigo. O líder contaminando o povo que seguia ele, se juntando com o povo inimigo. Olha o perigo que é a gente se juntar com o inimigo. Porque não contamina só a gente, contamina todo mundo que está com a gente. Então nós precisamos vigiar. Uma batata podre dentro de um saco de batata, ela apodrece todas as outras batatas. Então nós precisamos vigiar se nós estamos fazendo comunhão com o inimigo, se nós estamos alimentando das palavras, das obras do inimigo. E todo o povo foi contaminado. E por isso, por causa disso, no capítulo 19, diz assim, ó: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. Olha só, parece até que Deus não desagradou dele. Parece até que estava tudo bem. Esse é o perigo, irmãos. Ninguém cai de uma vez só, não. Vem caindo aos poucos. Você já viu uma árvore verdinha, quando corta o galho dela e coloca do lado, e aquele galho continua verdinho por alguns dias? Mas está morrendo, está fora do tronco. Vai chegar uma hora que vai secar completamente. Vai ficar seco, igual aqueles ramos ali, ó, sequíssimos. Por quê? Porque não está ligado no tronco. Nós temos que estar ligado em Jesus o tempo todo. Nós temos que alimentar da seiva que vem do Senhor. E Josafá parecia que estava tudo bem, mas não estava nada bem. O vidente ou profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aquele que aborrece o Senhor? Devia você amar aquele que aborrece o Senhor? Ajudar aquele que aborrece o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postos ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. O rei Acabe foi morto, e Josafá quase foi morto junto com ele.
Mas Deus achou algo bom ainda em Josafá. E por causa desse algo bom que Deus achou em Josafá, Deus guardou ele. Deus escondeu ele. Mas Deus não impediu dele passar por prova. E aí no capítulo 20 vem essa luta contra ele. Essa multidão contra ele. E de repente, ele pôs-se em pé, no versículo 5, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todo o reino do povo? Nós sabemos que o nosso Deus é que domina sobre todo o reino, toda a terra, todos os povos. Nós temos consciência disso. Nós sabemos que é o mesmo Deus que fechou a boca do leão, que passou com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, que livrou o povo em frente ao Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro do quarto dia. Nós sabemos que é o mesmo Deus. Por que que nós não oramos quando a gente está em dificuldade? Por que que nós ficamos desapercebidos e não observamos que estamos afastando de Deus? Que estamos contaminando a nossa vida? Abra os olhos, enxergue você com os olhos que o Senhor está enxergando, porque o Espírito Santo, Ele nos constrange quando a gente faz algo que não agrada a Deus. Ele nos constrange a chamar por Deus, a buscar a presença de Deus, a clamar, a jejuar. É o Espírito Santo que nos sacode e fala: oi, acorda, olha onde você está indo. Erabacheia, cantando manai. É o Espírito Santo que nos acorda: olha, você está frágil nessa área, se posiciona, fica de pé, porque eu quero contar com você. O Espírito Santo está bradando nesses últimos dias, irmãos, para que a igreja se levante, como Josafá se levantou, apesar dele ter caído, ele se levantou, ele se colocou de pé, e ele clamou por Deus, ele clamou pelo Senhor, porque ele sabia que o Senhor poderia ajudar ele. Ele reconheceu o poder de Deus novamente, ele reconheceu o Deus dos pais dele. Ele reconheceu, e isso fez toda a diferença. E ele continuou orando. Habitaram nela os nossos pais, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele começou a ver e relembrar, trazer à memória aquilo que dava esperança para ele. Na hora difícil, traga à memória aquilo que te dá esperança. Ele trouxe aquilo que trazia esperança para ele. E ele falou: Senhor, os nossos pais construíram um templo e buscavam a face do Senhor, e disseram para nós: se nós orarmos, clamarmos ao Senhor na tua casa, o Senhor vai ouvir do céu, o Senhor vai sarar, o Senhor vai pelejar. Ele começou a buscar o Senhor novamente. Ele começou a olhar para o Senhor. Imagine vocês, um homem que liderava um povo, e um exército vindo para destruir aquele povo, e ele junto. Olha a responsabilidade. Para ele clamar, para ele se colocar de pé de novo, para ele reconhecer: eu falhei, eu errei, eu não podia ter unido com Acabe, eu não podia ter unido e comido do manjar do mundo, eu não podia ter comido banquete com um homem que era inimigo de Deus. Irmãos, Deus nos quer separados para Ele. Nós podemos até ir lá fora para pregar o Evangelho, mas não para se misturar. Não se misture, se separe para Deus. Deus tem um projeto lindo com as nossas vidas. O que Deus tem conosco é muito maior, mas o diabo fica enganando, mostrando que o que Deus tem é pouco, que lá fora é melhor, fica fantasiando uma alegria falsa nos do mundo, mas na verdade eles não são felizes. No lar tem destruição, tem tristeza, tem angústia. Muitos deles pensam em se matar porque não estão vivendo uma vida com Deus.
E ao invés da gente ajudar essas pessoas, muitas vezes a gente se mistura com elas. Mas Josafá acordou enquanto era tempo. E ele clamou por Deus. E ele reconheceu o poder de Deus. E ele reconheceu que naquela casa o poder de Deus agiria. E ele colocou o povo todo para jejuar. Agora, pois, eis que os filhos de Amon os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta tão grande multidão que vem contra nós. Ele reconheceu que não tinha força. Nós precisamos reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos nos arrepender. Quando o Senhor fala lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos e clamar a mim, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Deus estava falando para nós, povo dele. Deus não estava falando para o mundo. Deus estava falando para o povo dele, que se nós nos arrependermos do mal, se nós voltarmos para Deus, olha, irmãos, às vezes era para a gente estar lá na frente, Deus entregando bênçãos para nós, Deus entregando dons para nós, Deus nos usando poderosamente, mas por causa da nossa teimosia, por falta de conhecer que precisa de Deus, a gente está andando para trás. A gente está só andando para trás. E o inimigo ganhando terreno na nossa frente. E cegando a gente. E a gente não entendendo que estamos indo para longe de Deus. Acorda enquanto há tempo. Acorda. Porque há poder na palavra do Senhor. Obrigada, irmão. Há poder na palavra do Senhor. Há poder e graça para Deus derramar sobre as nossas vidas. Então não perca tempo na obra de Deus. Mergulhe, mergulhe, vai fundo com Deus. Às vezes você está mergulhando lá fora, dando tudo de si lá fora, mas Deus quer que você mergulhe aqui, na presença dEle, na palavra dEle, se alimentando dessa palavra, porque essa palavra tem poder. Amém? Continuando. Aí diz assim: nós não sabemos o que vamos fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não sabemos o que vamos fazer. Ele estava perdido. Ele não tinha noção do que queria fazer para ganhar aquela guerra. Porque aquela guerra não ia ser ganha no corpo, na força física, mas era espiritualmente. A nossa luta, irmãos, não é contra carne e sangue, mas é contra principado e potestade. Então a nossa guerra é espiritual. Nós precisamos entender isso. Se estamos enfrentando problemas, olha para Deus, coloca a sua causa nos pés do Senhor e busca em Deus. Guerreia no joelho, na oração, no jejum. Coloca pessoas para orar com você, para jejuar por você. Guerreia contra os inimigos da nossa alma e não contra pessoas. Porque enquanto nós estamos lutando contra pessoas, o inimigo da nossa alma está ganhando terreno sobre nós. E aí atacando a gente, ferindo a gente, setando a gente. Porque quando nós buscamos o Senhor, irmãos, quando nós andamos em obediência, há paz, há tranquilidade. Na Bíblia tem 2 lugares que fala que a terra sossegou 80 anos, depois a terra sossegou 40 anos, porque aqueles 2 líderes obedeceram a Deus, clamaram a Deus, descansaram em Deus, guerrearam em Deus, e Deus deu paz para aquela terra, enquanto aqueles líderes estavam na frente, porque eles serviam a Deus, porque eles olhavam para Deus, porque eles guerreavam as guerras de Deus. Então muitas vezes nós não temos paz na nossa vida, porque nós estamos guerreando errado.
Começa a guerrear certo. Começa a lutar contra os demônios, repreendendo os demônios. Lutar contra você mesmo, repreendendo a vontade da carne. Começa a separar o seu ouvido para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir louvores que edificam a sua vida. Começa a separar os seus olhos para olhar aquilo que vai edificar a sua vida. Põe teus olhos no Senhor. Josafá falou assim, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quando os nossos olhos estão postos no Senhor, irmãos, a nossa guerra, Deus trava ela por nós. Deus trava as guerras por nós e nos dá a vitória, em nome de Jesus. Versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. O povo todo se colocou de pé. Olha que lindo. O povo todo se levantou com o mesmo propósito de Josafá, de pôr os olhos no Senhor, de olhar para o Senhor, de clamar ao Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. A família inteira se posicionou, se colocou de pé diante de Deus, para clamar, para orar, para jejuar, para buscar a presença do Senhor, porque eles sabiam que eles vinham à guerra, que eles não teriam condições de vencer. Não tinha condições nenhuma de Josafá vencer aquela guerra, porque não era um povo só, eram 2 povos juntos, não tinha como, era muita gente. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: veio o profeta Jaziel. Olha, irmãos, quando a igreja se põe a buscar o Senhor em conjunto, quando a igreja se põe a orar em jejum, quando a igreja se posiciona de pé, Deus manda profeta para falar para a igreja. Porque a Bíblia diz que se não houver profecia, o povo se corrompe. A igreja precisa unir mais, a igreja precisa orar mais junta, a igreja precisa jejuar juntos, a igreja precisa pagar preço juntos, para que Deus fale no meio da igreja. Rabacheia, Rimana Subcantanai. Quando Josafá reconheceu a falha dele, quando Josafá levantou o povo para orar, e ele primeiro se levantou, se colocou de pé, porque ele viu que aquela guerra era só espiritualmente que ele ia vencer. Aquele povo se levantou, e ele disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha que lindo. Deus nunca deixa um povo que une em oração sem resposta. Nunca. Deus nunca deixa um que busque o Senhor verdadeiramente sem resposta. Se você está lendo a Bíblia, se você está tirando tempo com Deus, se você está jejuando, Deus fala com você. Ele te avisa quando vem o mal. Ele avisa, irmãos. Eu tenho tido experiência nisso. Como Deus me avisa todas as vezes que eu vou passar por uma luta. O Senhor me avisa antes. Ora ao Senhor, busca o Senhor, peça ao Senhor para endireitar teu caminho, endireitar a sua vida. Ele endireita a nossa vida. Ele dá um sacode na gente. Quantas vezes Deus me dá sacode? Opa, você está falhando isso aqui. Olha, você está fazendo isso aqui errado. Olha, conserta aqui. Deus quer que a gente esteja na presença dEle, para que Ele tenha liberdade de trabalhar na nossa vida. E Deus disse assim através do profeta: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois esta peleja não é vossa, mas de Deus. Deus falou para ele: essa peleja não é sua não, Josafá, essa peleja é minha. Olha que experiência linda que Josafá teve. Essa peleja, você não vai ter que pelejar não. Você só vai ter que seguir minhas orientações. Somente obedecer minhas orientações, porque é eu que vou pelejar. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel,
e neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede salvação que o Senhor vos dará, ó Judá e ó Jerusalém. Tomai posição. Deus quer que a igreja tome posição. Deus quer que a igreja fique onde Ele quer que a gente fique. Veja o que Ele quer que a gente veja. Ouça o que Ele quer que a gente ouça. E fale o que Ele quer que a gente fale. Separe. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É morada do Espírito Santo. É o santuário da morada do Altíssimo. E Ele está dentro de nós. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Como nós cuidamos do nosso corpo? Nós temos observado o que a gente veste, o que a gente tem feito. O que nós temos feito com o nosso corpo? Ele não é nosso, ele pertence ao Espírito Santo. E o Espírito Santo quer que a gente cuide muito bem. Olha, nós sabemos quando a gente está sendo sensual. E a Bíblia diz que Deus diz que isso é pecado. Sensualidade é pecado. E se é pecado, nos afasta de Deus. Então nós temos que vigiar. O que nós temos feito no nosso dia a dia? Nós precisamos vigiar e nos separar para Deus. E o Senhor continua dizendo para ele: não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíre ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus deu estratégia para Josafá e falou para ele a hora dele ir. Espera a hora de ir. Espera a hora de tomar a decisão. Não tome decisão precipitada. Não age no impulso. Não age na carne. Mas espere em Deus. Porque Ele vai dar a resposta que a gente precisa. Ele dá a resposta que a gente precisa. Eu estava com duas coisas para fazer hoje. E eu orei a Deus e falei: Deus, o que eu faço? Aí eu orei e falei: Jesus, se for do Senhor mesmo eu pregar, o Senhor me dá paz para eu pregar. Mas se não for, Jesus, se for para eu ir na visita com o meu marido, que eu vá na visita. E orei a Deus e fiquei na dispensação de Deus. E aí Deus me deu paz e me deu direção para vir para cá. Porque Ele ia cuidar de lá. E glória a Deus que eu tenho certeza que cuidou. Amém? Deus levantou os irmãos para ir junto com Davi. E eu creio que foi uma bênção em nome de Jesus. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Irmãos, eles não estavam com a vitória na mão, não. Mas eles prostraram com o rosto em terra e adoraram o Senhor. Eles já acreditaram na vitória. Quantas vezes nós oramos, jejuamos, prostramos, rendemos. Quando a gente levanta dali, meu Deus, como é que vai ser? Ai, Senhor, eu não sei como é que vai ser. Irmãos, eu só dou conta das minhas coisas porque eu confio no Senhor. Se não fosse o Senhor, eu estava ansiosa, nervosa, tomando remédio, porque é muita coisa para fazer. Mas Deus tem me dado controle de todas as coisas. Deus tem me dado sabedoria para separar os momentos. E eu estou vivendo hoje. O amanhã pertence a Deus. Como Josiel pregou ontem, eu não vivo do passado, nem vivo do futuro, eu vivo do hoje. Porque se eu pensar no amanhã, a gente fica doida, porque é muita coisa para fazer. E para a glória de Deus, eu não estou entendendo nada. Eu sei que Deus está operando, sabe? Porque eu já entreguei meu relatório de estágio, já entreguei meu TCC, já estou preparando para apresentar ele. Tem prova, tem um final de trabalho, tem um encontro de criança que já está tudo alinhado para a glória de Deus. E eu fico assim: Jesus, eu não estou entendendo como que o Senhor está fazendo tudo isso. Mas às vezes a gente não entende mesmo não, irmãos. Josafá também teve uma parte aqui que ele não entendeu nada. Como é que nós vamos guerrear cantando? Nós vamos para a guerra cantar? Mas ele foi. E Deus faz assim. Para a glória de Deus, Ele dá tudo no tempo certo. Mas aprenda a descansar no Senhor. Senão a gente fica com a carga pesada, que a de Deus é leve e suave. E aí a gente fica com a carga pesada nos ombros, e aí a gente fica fadigado, tomando remédio de ansiedade, depressão. Por quê? Porque nós estamos olhando o que nós temos que fazer.
mas olha para Deus, porque Ele nos dá condições de fazer todas as coisas no tempo certo. Amém? E aí, ele disse assim, no versículo 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé de novo e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Crede no Deus que você serve, irmãos, e você vai ser vencedor. Crede nas palavras proféticas que Deus te dá, e você vai vencer. Não tema nada, confia. Josafá, como líder, colocou de pé de novo e mostrou que crendo, eles iam ter vitória. Que se confiasse na palavra que veio para eles, eles iam vencer. Aconselhou-lhes com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs-se o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram destruídos. Enquanto eles louvavam o Senhor, enquanto eles caminhavam para a guerra, louvando e adorando o Senhor foi lá e colocou emboscada no meio do inimigo e destruiu todos os inimigos. Irmãos, Deus destrói os nossos inimigos. Ore, clame, confie. Deus destrói. Ele destrói aquilo que impede a gente de avançar. Ele destrói aquilo que impede a gente de crescer na intimidade com Ele. Ele destrói aquilo que está fazendo a gente fracassar. Ele destrói e nos coloca no lugar de vitória, como vencedores. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros e se destruíram. Os próprios soldados começaram a se destruir. Um destruía o outro. Só Deus faz isso, irmãos. Às vezes o inimigo arma uma cilada para o povo de Deus, arma uma armadilha, e quando ele pensa que não, ele mesmo cai nela. Porque Deus faz assim, se nós olharmos para Ele. Então, se vem coisas contra você, ora e confia em Deus. Porque tudo vai ser desfeito por Deus. Se você colocar na posição que Deus te chamou, se você dobrar o joelho, se você orar, se você jejuar, Deus vai destruir o seu inimigo. Deus vai destruir as fortalezas que se levantar contra a gente. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Foram todos mortos, não sobrou um. Só Deus faz isso, irmãos. Por que nós vamos temer as coisas dessa terra? Se Deus é todo poderoso, Ele peleja. Se você tem causa na sua casa que está difícil, se você tem dificuldade com seu pai, com sua mãe, se você tem dificuldade com seus irmãos, ou com seus vizinhos, ou com alguém da igreja, ore. Ore, porque é o mesmo Deus de Josafá, é o mesmo Deus hoje. Ele continua operando, Ele continua desfazendo aquilo que o inimigo faz contra nós. Ele é Deus e Ele reina. Vieram Josafá e seu povo para saquear o despojo e acharam entre eles cadáveres, riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se juntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. O que era do inimigo serviu de bênção para o povo de Israel, enriqueceu o povo de Israel. Então aquilo que o inimigo armar contra você, vai te enriquecer, se você olhar para Jesus. Aquilo que estão tramando a oculta, aquilo que estão fazendo por trás de você, olha, vai ser bênção na sua vida,
Nada vai ser maldição naquele que obedece a Deus, naquele que anda segundo a vontade de Deus, naquele que se separa para Deus. Nada vai ser impedimento de você chegar onde Deus quer. Deus tem sonhos conosco. Deus tem um propósito com cada um de nós. Ele nos criou com um grande propósito. E Ele tem algo grande para nos entregar. E o inimigo está à espreita, olhando e vendo o movimento das bênçãos. E aí ele coloca lá um rapazinho para enganar as moças, umas moças para enganar os rapazes, e coloca um monte de impedimento. É fofoca, é confusão, é intriga, para tirar a gente do foco. E a gente fica perdendo tempo, achando que está sendo bom, que está o bambambam da história. Mas estamos morrendo, estamos caminhando no caminho de morte, sendo que Deus tem um caminho de vitória e de vida. Tem a porta larga e a porta estreita. Tem que entrar na porta estreita, e não é fácil. Nós temos que renunciar a nós mesmos para seguir Jesus, morrer para nós mesmos para seguir Jesus. Mas na hora do aperto, é Ele que vai estender a mão e vai nos colocar de pé. É Ele que vai nos abraçar quando a gente precisar de um colo. Quando ninguém tem um colo para a gente, Ele tem um colo dele para nós. Quantas vezes eu preciso de um colo? E o Senhor dá o colo dele para mim. Quantas vezes eu oro, Jesus, levanta alguém para me dar um colo. E o Senhor fala: ai, meu colo aqui, filha, se encosta em mim, se encosta em mim. E eu encosto no Senhor, e o Senhor renova as minhas forças, e o Senhor renova a minha esperança. Ribacheia, canta, ramanai. Irmãos, Deus não deixa a gente sozinho. Deus não deixa. Às vezes a gente não tem ninguém para conversar, sabe? Coisas, problemas. Mas aí a gente conversa com o papai. E Ele estende a mão e nos abraça. E a gente sente o abraço dEle. E Ele começa a falar no nosso ouvido. E isso é muito bom. Não tem nada que paga isso nessa terra. Nada. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena. Porque Ele nos consola, Ele nos dá refrigério. Porque a gente escuta tantos problemas, a gente aconselha tantas pessoas, mas às vezes a gente não tem uma pessoa para ouvir a gente de perto, para abraçar a gente, para falar com a gente. Mas Deus, Ele faz isso quando a gente precisa. Então vale a pena servir esse Deus. Como o Senhor também tem derramado bênçãos na minha vida, como o Senhor tem derramado vitória, como eu tenho visto o operar de Deus. E eu pago preço para ter mais de Deus. Eu pago preço para morrer para mim cada dia mais, para viver o que Ele tem para mim. Jovens, busque o Senhor. Busca enquanto você é jovem. Eu glorifico a Deus que eu busquei Deus desde jovem. Desde jovem nasceu uma sede e fome de Deus no meu coração. E eu busquei, e eu orei, e eu pedi a Deus que eu queria viver com Ele, que eu queria viver para Ele. Como foi bom, foi maravilhoso, porque em todo o tempo o Senhor me guardou, e o Senhor me deu filhos abençoados, e tem guardado os nossos filhos, me deu um marido abençoado para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus por isso, porque Deus cuida de nós. Então vale a pena servir o Senhor, e Ele não deixa faltar nada, nada, nada mesmo. E aí, continuando aqui, no versículo 27, então voltaram todos os homens de Judá de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. E no versículo 30, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Por todos os lados. Deus deu repouso
a todo aquele povo, a família daquele povo, as crianças, todo lado foi abençoado, todo lado teve paz, porque o líder se levantou, se posicionou, estava de pé, mesmo passando luta, mesmo com medo, ele se levantou, ele se posicionou, ele guerreou e ele despertou o povo para orar. Nós precisamos ser assim, irmãos. Nós precisamos ajudar um ao outro. Um ao outro ajudou. Um ao outro dai forças. Um ao outro levanta. Anima-te. Olha, vai mais na frente. Você vai ter vitória. Mergulha mais um pouquinho. Você vai passar a nado. Daqui a pouco você vai estar voando. Porque Jesus reina. E Ele quer reinar em mim e em você. Amém? Josafá adorou a Deus e confiou no seu poder. Agradeceu antes mesmo de ver a vitória. Josafá exortou o povo a crer em Deus. E assim todos ficaram seguros. Bastou o louvor e a fé de todo aquele povo para que Deus operasse o milagre. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Lá em Gênesis 18:14 diz isso. Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Não tem, irmãos. Olha, eu glorifico a Deus, que a Josi, a esposa do pastor César, nós fomos visitar ela lá em BH, antes dela operar, e ela falou assim, se for para mim partir agora, eu estou preparada. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Eu sei que Deus pode me dar vitória, mas se for para eu ir, eu estou preparada. Será que nós podemos dizer isso? Será que nós, se Jesus falar hoje, você está preparado para ir hoje? Será que a gente vai falar assim, tô Jesus, pode me levar? Então nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos, porque a irmã Josi, de uma hora para outra, apareceu aquele tumor no cérebro dela. De uma hora para outra, em 20 dias, aconteceu um monte de coisa. Um monte de coisa em cima dela. Notícia ruim. E ela começou a ficar com o braço com dificuldade, a perna com dificuldade, a mão não fechava. E aí ela começou a sentir fortes dores na cabeça. O médico dando tontura, caindo no chão, com o estômago ruim, com ânsia de vômito. E aí quando fez o exame, primeiro falou que era labirintite, quando foi ver era um tumor. E ela falou assim, eu estou preparada para ir. E para a glória de Deus, hoje ela já está lá sentada, conversando, alimentando, para a honra e glória do Senhor. Porque Deus ainda tem um grande propósito com aquela mulher na terra. E isso só vai fazer ela crescer mais e glorificar mais ainda o nome de Jesus. Eu tenho certeza que quando ela voltar, ela vai glorificar tanto esse Deus, porque Deus tem algo tremendo na vida dela. Aquela mulher louva com toda a autoridade, com uma unção. E ela vai louvar mais ainda, com mais autoridade ainda, eu creio, em nome de Jesus. E o pastor César firme lá, um homem de Deus, com aquele problema todo, e ele firme, para a honra e glória do Senhor. Então nós temos que buscar em Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Como anda a sua vida hoje? Porque não tem nada difícil para Deus fazer, não. Ah, mas eu peço a Deus e quando eu vejo eu estou pecando. Aí eu peco. Aí eu não sei por que eu peco tanto. Ah, não sabe não? Porque a carne está, gorda. De tanto falta de jejum, oração e leitura da palavra. E aí fica escondendo. Ah, a gente peca mesmo, bobo. Tem jeito não, a gente peca. Não. Tem jeito sim. Jesus disse que nós não somos escravos do pecado mais. Nós somos nova criatura. Nós nascemos de novo. Então Jesus está em nós. Olha, quando você vê o pecado, você sabe que está vendo ele. Então você fala, em nome de Jesus, eu não vou pecar. Eu vou jejuar agora. Eu vou afastar daquilo que está me fazendo pecar. Ah, eu não vou lá na rua não. Eu não vou encontrar com aquele povo não, porque aquele povo me faz pecar. Eu vou jejuar. Eu vou me separar. E eu vou ler Bíblia. Porque essa palavra muda a nossa vida.
Essa palavra é viva, ela é poderosa, ela muda a nossa história. O jejum queima a nossa carne, mas como que a carne não vai ser queimada? Vai ser queimada se não está jejuando. Então nós precisamos jejuar, porque o jejum queima a vontade da carne, e aí o Espírito fica forte, e aí o Espírito manda na carne. Aí você quer fazer alguma coisa, o Espírito Santo fala, opa, isso aí não, minha filha, ó, isso aí não, meu filho, sai fora disso. Aí alguém chama você para algum lugar, não, minha filha, ó, espera aí. É igual que teatro que fizeram aqui, né? Jesus vem, senta do lado, e aí a jovenzinha começa a empurrar Jesus, vai empurrando Jesus da cadeira, porque ela quer sentar no centro, e ela quer mandar na vida dela. E assim acontece conosco mesmo. Nós queremos mandar na nossa vida, mas nós não somos donos de nós mesmos, não. Nós não somos desse mundo, nós pertencemos a Deus. Jesus pagou um preço alto por nós. Ele se entregou na cruz por nós. Ele morreu por nós para dar vida e vida abundante. E Ele nos ama como ninguém. Não tem ninguém nesse mundo que nos ama como Deus. Então vale a pena a gente se separar para Ele. Vale a pena a gente morrer para nós, para viver para Ele. Amém? Não tem nada difícil para Deus fazer. Clame a Ele e Ele responder-te-á. Ele disse assim, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Olha, tem coisa grande para nós, irmãos. Igual quando falou aqui no início, né? Acho que foi a Fernanda. Que nós faremos obras maiores do que o Senhor fez.